Bom dia pessoal, tudo bem? Quem for entrando e não tiver o nome gravado aí no celular, tá? Entrar com algum outro, coloca o nome para mim e a série, tá? Bom dia, Diego. Vamos lá, peraí que eu vou compartilhar a tela aqui. Bom dia, Vitória, tudo bom? Pronto. Pessoal, na apostila aí de vocês estão já com a apostila, tá aí número 3, né? Bom dia, Maria Eduarda. Então, vocês têm aí a 7, a 8 e a 9, tudo junto, não é? 6, 7, 8. É verdade. Não, 6, 7, 8. Não. 7, 8, 9, porque é do terceiro bimestre. Depois a do quarto bimestre é a 10, 11 e a 12. Confundi eu não, Gama. Ó, vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo aí? Não, não, não. Os números estão trocados, tá? Deve ter tido algum erro aí na impressão, lá na editora, tá? Porque ó, o primeiro bimestre é apostila 1, 2, 3. O segundo é 4, 5, 6. O terceiro, 7, 8, 9. E o quarto é 10, 11, 12. Como vai ser as provas, vão ser ótimas. Entendi, Lucas. Então, de vocês, como tá um número atrás, é isso? A gente estava na 7, para vocês era 6, é isso? Estava aparecendo? É isso, a de vocês está um número atrás? Posso, espera aí, Lucas. Deixa eu abrir aqui.
Pelo que eu entendi foi isso. Cadê você, cara? Não tô te achando aqui. Tô achando você não, Lucas. Agora achei. Bom dia, senhor. Bom dia. É que assim, tem algumas apostilas, tipo, que nem tem duas matérias de português, duas de matemática, então, tipo, o grupo, é a apostila 6 com o grupo 6 e 7, porque, tipo, é meio que duas matérias de cada. Tem meio que ter dois livros dentro de um. Então, Ah, tem, entendi. Tem dois dentro de um. então, aí depende, o grupo e a apostila é diferente. A apostila tem um número em cima, a capa do Hum, livro. E o grupo é o menorzinho que fica do lado do canto, aí você dá pra você ver. Aí tem que hum. ver qual que é. Entendi. Então, o grupo que a gente vai começar é o 8. Acho que é. É o grupo 8, tá? Então, pessoal, todo mundo aqui, ó, tá? No slide. Deixa eu pôr aqui, ó, que fica até melhor. Então, ao invés de eu pôr a apostila aqui, ó, vou pôr grupo, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, vai ser o grupo 8, certo? O grupo 8 lá na página 16. Pronto, todo mundo? Grupo 8, página 16. Ó, nós vamos falar sobre gerúndio e gerundismo. Todo mundo achou? No grupo 8, lá na página 16. Isso, ok? Todo mundo aí já achou? Dá um ok para mim, quem conseguiu achar. Então, beleza, vamos lá começar então. Deixa eu admitir aqui, tem mais gente para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguém, a gente já começa. Beleza, vou fechar o chat aqui e depois eu abro. Pronto.
Opa. Então vamos lá, pessoal, falar sobre gerúndio e gerundismo, tá? O gerúndio ele é uma das formas nominais do verbo, né? Porque no verbo nós estudamos que eles apresentam três formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, né? O infinitivo é quando ele é terminado em ar, er ou ir, né? Cantar, estudar, correr, beber, bater, vender, partir, sorrir. Essa é a forma, a gente fala que é a forma, né, do verbo sem estar conjugada, né? Que é o infinitivo. O gerúndio é quando ele termina em NDO. E o particípio, lembra, terminado em ado e terminado em ido, né? Não são flexionadas em modo e em tempo, né? Não apresentando dessa maneira algumas de suas principais características. Essa não flexão, né, que seria a flexão de modo e de tempo, caracteriza as formas nominais, que são assim chamadas porque podem desempenhar a função de categorias nominais, tá? E muitas vezes comportam-se como tal, tá? Que seriam as categorias nominais, né? Nominais lembra de nome, né? Então elas podem desempenhar a função de substantivo, de um advérbio e de um adjetivo, certo? Então, ó, elas são formadas pelo tema, né? Que é o radical mais a vogal temática do verbo, acrescida de uma desinência. Então, olha lá, o infinitivo, certo? Aqui, o índice morfológico dele é o R. E o exemplo que nós temos aqui, ó, cantar, ó, certo? O gerúndio é o NDO, tá? Então, um exemplo aqui que nós temos, cantando. Ó, eu peguei aqui o radical, cante, a vogal temática, que é o A, e juntei aqui, tá? A desinência, NDO, e formei o gerúndio. No particípio vai ser o do, certo? Aqui no particípio regular. Ó, cantado, eu peguei aqui, ó, achei o meu radical, que é o cante, a vogal temática, certo? E aqui acresci a desinência, onde eu formei o particípio, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o gerúndio, ok? Pode ser que não dê tempo da gente falar tudo e eu tenho que dividir isso em duas aulas, tá? Mas não tem problema. Se estiver acabando o tempo, eu aviso, a gente continua na próxima aula o assunto. Então, nesse módulo você aprenderá um pouco mais o gerúndio, que é uma forma verbal, pessoal. Então, grifem aí, ó, tá? Começa aí do gerúndio, ó. Gerúndio, forma verbal que indica uma ação em andamento ou uma ação simultânea à outra. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo, tá? Então, o gerúndio é uma forma verbal que indica uma ação em andamento ou uma ação simultânea à outra, que está acontecendo ao mesmo tempo que a outra, certo? Então, grifem essa parte aí, por favor. Olha, observe o emprego dessa forma verbal no poema a seguir. Olha, o tempo. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a ventura e a desgraça, vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Forma as horas que passam no mundo, forma os anos que nascem e morrem. Nesse poema, tá, ao conferir uma ideia de continuidade da ação verbal, o uso do gerúndio em, olha, aqui, ó, vou levando, vou formando, contribui para a caracterização do tempo que nunca para de passar. Então, olha aqui, ó, o verbo levar e o verbo formar. Ó, levando, formando, tá? Sempre dando a ideia de algo que está acontecendo. Então, para ele contribuir para essa caracterização do tempo, que nunca para, né? O tempo nunca para, certo? Então ele usou, né? Ele fez aqui o uso do gerúndio, né? Para indicar isso, que o tempo nunca para de passar. Essa forma verbal é invariável, pois sua terminação é sempre em NDO. Então grifem isso aí também. Então essa forma verbal, qual forma verbal? O gerúndio é invariável,
pois sua terminação é sempre em NDO. O que é invariável? Ela não pode variar, ela não muda, tá? Ela não flexiona. É comum que ela faça parte de uma locução verbal, na qual seja o verbo principal. O que é uma locução verbal? Quando eu tenho dois verbos fazendo o papel de um só, dois ou mais, tá? Um exemplo aqui, ó, tá? No poema, ó, vou levando. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Ó, eu tenho dois verbos aqui, tá vendo? Eu tenho o verbo ir e eu tenho o verbo levar, que está no gerúndio. Então, isso aqui é uma locução verbal, tá? Ele foi formado aqui pelo verbo auxiliar, que é o ir, ok? Flexionado na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo, né? Que aí eu vou, mais o gerúndio do verbo levar, certo? Na locução verbal, tá? O verbo que está no gerúndio, ele é o verbo principal. E o verbo que antecede ele, que aqui é o caso do verbo ir, ele é o verbo auxiliar, certo? Além do verbo ir, os auxiliares que se combinam frequentemente com gerúndio são andar, estar e vir, ok? Que também exprimem ação durativa, porém com alguns aspectos diferentes, tá? Então, olha aqui, ó, grifem aí. Andar exprime ideia de repetição ou intensidade, tá? Então, o verbo andar, quando ele for um verbo auxiliar dentro da locução, ele exprime ideia de repetição ou intensidade. Então, grifem isso aí. Espera aí que depois eu volto nesse aqui, ó. Agora grifem, ó. Já grifaram. Agora um exemplo, ó. Anda reclamando das mudanças feitas pelo supervisor. Então, ó, anda reclamando das mudanças feitas pelo supervisor, tá? Não quer dizer que a pessoa está andando, tá? Que ela está em movimento, ok? Eu estou dizendo que ela está reclamando das mudanças feitas pelo supervisor, ok? Ó, anda reclamando das mudanças feitas pelo supervisor, tá? Então, esse verbo andar, ele exprime ideia de repetição ou de intensidade, ok? O verbo estar, ó, expressa uma ação que ocorre em um espaço de tempo específico. Grifem isso também. Expressa uma ação que ocorre em um espaço de tempo específico. Olha um exemplo. As crianças estão brincando tranquilamente no parque. Verbo vir, grifem também, expressa uma ação que se prolonga no tempo. Olha, eu venho esperando por essa oportunidade há anos. Ó, eu venho esperando por essa oportunidade, ó, há anos. É uma ação que se prolonga no tempo. Agora o verbo ir indica uma ação que ocorre de modo progressivo. A noite foi passando sem que percebêssemos. Agora aqui o verbo vir, tá? Ó, de novo o verbo vir. Destaca uma ação que se estende de modo gradual até o momento ou lugar em que está o enunciador. O dia vinha chegando em meio a nuvens carregadas. Certo? Ó, foi de modo gradual. Tá? O dia vinha chegando em meio a nuvens carregadas. Deixa eu voltar aqui, ó, no para ir além, que deve estar no cantinho aí da apostila de vocês, ó. O verbo estar, tá? Ó, Brasil e Portugal, tá? Ainda que o aspecto durativo seja o mesmo, em Portugal, o verbo estar é mais comumente usado com a forma nominal do infinitivo do que com a forma nominal do gerúndio, tá? Então, lá em Portugal, ele é usado mais com o infinitivo, tá? Do que com o gerúndio. Aqui nós usamos com gerúndio. Lá eles usam no infinitivo, tá?
Assim, ó, a frase que nós dizemos aqui, ó, as crianças estão brincando tranquilamente no parque, né? A locução verbal estão brincando, que é uma construção usual no Brasil, como é que ela fica em Portugal? As crianças estão a brincar no parque, tá? Então é assim que eles usam lá, tá? Eles vão usar o verbo estar com o infinitivo e não com gerúndio, tá? Então, se eu digo assim, os alunos estão estudando, lá eles vão dizer, os alunos estão a estudar, ok? Tá? É só uma curiosidade aí. Aqui a gente usa com gerúndio, lá eles usam com a forma nominal do infinitivo, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui para ver se tem alguma dúvida. Pronto. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Oi, Diego. Isso, o gerúndio é a forma nominal que dá a ideia de continuidade determinada em NDO. Então, ó, correndo, falando, estudando, brincando, tá? O verbo, tá? Todo verbo terminado em NDO ele está no gerúndio. Presta atenção, porque tem palavras aí que são terminadas no NDO, mas não são verbos, tá? Não, você viu que ele é invariável, né? Se eu digo eu estou falando, ele está falando. E eles estão falando. Peraí, Diego. Bom dia, senhor, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Bem também. Senhor, então, gerúndio é uma frase assim, sempre tem continuação e é terminado no NDO? NDO, ele dá uma ideia de continuidade. É um verbo terminado em NDO. Tá? É uma forma nominal do verbo. Certo. Tá? Uhum. Então, pronto, pessoal? Então, vamos lá? Vou só fechar o chat aqui. Pronto. Certo, agora nós vamos falar aqui, ó, sobre gerúndio simples e gerúndio composto, tá? O gerúndio pode ser conjugado na forma simples ou na composta, tá? Então, vamos lá. Grifem aí. O gerúndio simples, composto por apenas um verbo. Então, ó, o simples é composto por apenas um verbo. Pode ser usado de três formas diferentes dentro da frase. Então, grifem aí, ó. O gerúndio simples, composto por apenas um verbo, pode ser usado de três formas diferentes dentro da frase, tá? Dependendo da posição que ocupa, o gerúndio simples expressa três condições diferentes do verbo, ok? Ó, primeiro, vamos lá. Grifem aí. Antes da ação sem o gerúndio, expressa outra ação que foi realizada ou se iniciou, ou seja, ela começou antes da primeira oração, tá? Então, olha aqui, ó. Ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto, certo? Tá? Ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto. Então, tá vendo aqui, ó, antes da ação sem o gerúndio, expressa outra ação que foi realizada ou se iniciou antes da primeira ação, tá? Ó. Então, o que que aconteceu? Olha aqui, ó. Presta atenção. Ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto.
Então, aqui, ó, eu tenho o verbo entrar, conjugado na terceira pessoa do singular. Ó, a mãe entrou, ela entrou. Então, essa aqui, ó, eu tenho oração sem o verbo no gerúndio, tá vendo aqui? Então, essa é a minha primeira oração, certo? E a segunda oração, ó, ouvindo a conversa dos filhos. Tá vendo aqui, ó, ouvindo é o verbo ouvir que está no gerúndio, ok? Tá? Ah, professor, mas por que primeira e segunda? Porque, ó, ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto, ó. Ela primeiro ouviu, ela entrou no quarto, ouvindo a conversa deles, certo? Então, ó, antes da ação sem o gerúndio, tá? Expressa outra ação que foi realizada ou se iniciou antes da primeira oração, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto. Primeiro, ela ouviu a conversa. Depois, ela entrou no quarto. Entenderam? Tá? Então, ó, antes da ação sem o gerúndio, tá vendo aqui, ó? Essa ação aqui não usou o gerúndio, certo? Que eu chamo de primeira oração, tá? Ela expressa uma ação que foi realizada ou se iniciou antes da primeira oração. Então, aqui, ó, iniciou antes da primeira oração, ó. Ouvindo a conversa dos filhos, a mãe entrou no quarto. Primeiro ela ouviu, depois ela entrou no quarto. Certo? Agora grifem aí, ó. Simultaneamente a oração sem o gerúndio, tá? Ó. Esperou rezando para que tudo se resolvesse. Então, ó, oração sem verbo no gerúndio, ó. Tá vendo? Ó, esperou, o verbo esperar, tá? Esperou rezando para que tudo se resolvesse. Certo? Depois da ação sem o gerúndio, expressa outra ação que foi realizada ou se iniciou depois da primeira oração. Então, ó, depois da ação sem o gerúndio, ela expressa outra ação que foi realizada ou que se iniciou depois da primeira oração. Ó, o cantor terminou o show, tá? Então, aqui eu tenho uma oração sem o verbo no gerúndio, tá vendo aqui? Não tem gerúndio, ó. O cantor terminou o show, certo? Então, aqui eu tenho a primeira oração. Seguindo para o camarim. Então, essa aqui é a minha segunda oração, tá? Ó, primeiro ele terminou o show, depois ele foi para o camarim, ok? Então, ó, eu tenho aqui uma ação sem o gerúndio, tá? Que expressa outra ação que foi realizada ou se iniciou depois da primeira oração. Então, depois da primeira oração, ó, ele terminou o show, certo? Na primeira oração, seguindo para o camarim. Então, primeiro ele terminou, na primeira oração, né? Ele terminou o show. Na segunda oração, ele seguiu para o camarim, certo? Agora o gerúndio composto, tá? Então vamos lá, o gerúndio composto, grifem aí. Formado por dois verbos, ele prolonga uma ação que terminou antes da ação sem o gerúndio. Então grifem aí, ó, ele prolonga uma ação, tá? Gerúndio composto, formado por dois verbos. Ele prolonga uma ação que terminou antes da ação sem o gerúndio. Então, vamos lá. Tendo feito os deveres de casa, então olha aqui, ó, tendo feito, tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui uma locução, tenho dois verbos, ó, um está no gerúndio, ok? Tendo feito os deveres de casa, Mariana podia brincar, certo? Então ele prolonga uma ação que terminou antes da ação sem o gerúndio, ok? Não tendo estudado a matéria, Pedro tirou uma péssima nota no teste. Tendo dormido o suficiente, sentia-se revigorado. Tá? Então, o gerúndio composto ele é formado por dois verbos, que ele vai fazer o quê? Prolongar uma ação
que terminou antes da ação sem o gerúndio. Ok? Tá vendo aqui, ó? Tendo feito os deveres de casa, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa ação terminou antes dessa aqui, que não tem gerúndio. Então, ó, tendo feito os deveres de casa, Mariana podia brincar, certo? Agora preste atenção aqui, ó. Aguarde um instante, vou estar transferindo sua ligação para o setor responsável. Quantos verbos eu tenho aqui formando essa locução? Ó? 1, 2, 3, tá? Nessa frase, usa-se uma locução verbal formada por 3 formas verbais. Vou estar transferindo, tá? Que tem a intenção de indicar uma ação em um futuro imediato, né? Alguém já escutou essa palavra? Você liga em algum lugar, essa palavra, nossa locução toda, né? Você liga em algum lugar, eu quero falar com fulana. Peraí, eu vou estar transferindo a ligação, tá? Como estudado anteriormente, né? Que nós vimos, o gerúndio indica uma ação de continuidade, que dura no tempo, né? Assim, não se pode empregá-lo sem que haja essa ideia, né? Qual ideia? Essa ideia de continuidade, como ocorre nesse exemplo de gerundismo. Além disso, é possível transmitir a mensagem que se deseja de modo mais direto, usando uma locução simples. Ó, em vez de eu falar vou estar transferindo, eu posso dizer vou transferir, tá? Ou a forma do futuro do presente, transferirei, né? Ao invés de você falar 3 verbos ali, eu posso dizer vou transferir, ou eu posso dizer transferirei a ligação, ok? Esse uso gramatical do gerúndio não significa que nunca se pode empregar o verbo ir adicionado ao infinitivo ou ao gerúndio, tá? Se houver ideia de ação durativa no tempo, essa estrutura é adequada, podendo, portanto, ser usada sem incorrer em erro, tá? Olha os exemplos a seguir, ó. Vou estar viajando, portanto, não poderei encontrar você no próximo mês. Amanhã, enquanto vou estar na praia, não, amanhã, enquanto você vai estar na praia, eu vou estar trabalhando, tá? Então, se ele for usar essa ideia, tá? Se houver a ideia de ação durativa no futuro, tá? No futuro, se houver uma ideia de ação durativa no futuro, essa estrutura é adequada, certo? Nesses exemplos, tá? Se substituirmos vou estar viajando e vou estar trabalhando pelas formas vou viajar ou viajarei, né? Ou vou trabalhar ou trabalharei, perde-se a ideia de ação em curso, tá? Eu perco essa ideia de ação que está em curso, que está em andamento, tá? Portanto, não se pode dizer que é equivalente ao caso do gerundismo, tá? Para que fosse mantida a ideia, né, de duração, a substituição só pode ser feita por estarei viajando e estarei trabalhando, tá? Porque quando eu digo aqui, ó, vou viajar ou viajarei, eu tirei o gerúndio. Perceberam nisso? Se eu tiro o gerúndio, o que o gerúndio dá? Uma ideia de continuidade. Então, se eu digo vou viajar ou viajarei, ou vou trabalhar ou trabalharei, eu tiro essa ideia de continuidade. Eu tirei o gerúndio dali, certo? Perceberam que eu não tenho a terminação aqui, NDO, nenhuma dessas expressões, certo? Então, eu tiro essa ideia, tá? De continuidade, ok? Então, se a ideia é manter isso, então aquela estrutura está correta, tá? Para que fosse mantida a ideia de duração, a substituição só pode ser feita por estarei viajando e estarei trabalhando, tá? Para evitar usar esse monte de verbo, tá? Não que esteja errado. Se eu for usar com essa ideia, né, de duração, né, de continuidade, eu posso usar. Só que eu posso resumir um pouco. Né? Estarei viajando e estarei trabalhando, ao invés de eu dizer vou estar trabalhando, vou estar viajando. Ok? Agora, se eu tiro o gerúndio, eu não tenho essa ideia de continuidade. Ok? Dúvida, pessoal?
Deixa eu abrir aqui o chat. Então, ó, o gerúndio é uma forma nominal, né, terminada em NDO, certo? O verbo terminado em NDO, que dá a ação de uma continuidade, né? Ele expressa a ideia de continuidade, tá? De algo que está acontecendo no momento ou que vai continuar acontecendo no futuro. Ok? Dúvidas aí? Não? A segunda regra do gerúndio simples, Pedro. Peraí que eu volto lá. Então, vamos lá. Vamos lá para o gerúndio simples. Peraí, pessoal. Tô sem meu mouse, não está funcionando hoje. E eu fico aqui com esse negócio aqui. Vamos lá, Pedro. Presta atenção, então. Gerúndio simples, tá? O gerúndio simples, ele é composto por apenas um verbo, tá? E ele pode ser usado de 3 formas diferentes, tá? Você não entendeu a segunda, né, parte, a segunda explicação, isso, do gerúndio simples? Então, vamos lá. A primeira, essa aqui, você não entendeu a segunda, né? Que é simultâneo à oração sem o gerúndio, é isso? Isso, então foi essa segunda, tá? Né? Simultaneamente, ó. Simultaneamente a oração sem o gerúndio. Ó, esperou rezando para que tudo resolvesse. Então, ó, simultaneamente a oração sem o gerúndio. Então, aqui, ó, esperou, tá? Aqui é uma oração sem o verbo no gerúndio. O verbo esperar não está no gerúndio, certo? Só que qual foi a maneira que estava esperando? Ó, esperando para que tudo resolvesse. Esperou rezando, certo? Então foi simultâneo. Ao mesmo tempo que esperou, a pessoa rezou. Ó, esperou rezando. Ó, aqui eu tenho o verbo rezar que está no gerúndio. Tá vendo aqui? Tá? Então foi simultâneo. Essa espera foi simultânea, tá? A essa ação aqui de rezar, tá? Ao mesmo tempo que estava esperando, estava rezando. Tá? Então foi simultâneo essa ação de esperar. Entendeu, Pedro? Porque aqui ele fala assim, ó. Deixa eu voltar aqui o slide. Ó. O gerúndio simples, composto por apenas um verbo, pode ser usado de 3 formas diferentes dentro da frase. Dependendo da posição que ocupa, o gerúndio simples expressa 3 condições diferentes do verbo, tá? Então, dentro da frase, ele vai se expressar de maneiras diferentes. Uma delas aqui, simultaneamente, a oração sem o gerúndio. Então, ele, ó, o verbo no gerúndio, tá? Ele vai, ó, simultaneamente a ação sem gerúndio, tá? Ó, esperou rezando. Tá vendo aqui o meu verbo rezar no gerúndio, certo? Ok? Ó, simultaneamente com esse aqui, que não é no gerúndio, ó, esperou rezando, tá? Ao mesmo tempo que a pessoa esperou, ela estava rezando, certo? Eu poderia dizer, esperou para que tudo se resolvesse, tranquilo, tá? Mas ele esperou o quê? Rezando, certo? Tarefa, já vou pôr aqui. Maria Eduarda, no plantão de dúvidas eu explico o gerundismo, tá?